Olá, amigos. Bom dia. Hoje teremos a live sobre os 3 níveis de indisciplina de alunos. Estaremos falando com professores, diretores de escola, profissionais da educação e da escola, não é? Seja bem-vindo. Hoje será também os pais, não é? A questão da indisciplina interessa muito a família. Só que nós vamos abordar sob o ponto de vista do professor. Hoje será uma live dedicada a explicar para o professor os 3 níveis de indisciplina de aluno. Para que o professor ele tenha segurança ao disciplinar o seu aluno, não é? Para que ele conheça os limites da ação disciplinar, o que é medida disciplinar e como ele pode se proteger de situações duvidosas. Então hoje falaremos sobre os 3 níveis de indisciplina de aluno. Vocês sabem, eu sou procurador da República, então o nosso desafio maior para a educação é que os professores, os gestores das escolas, conheçam as leis que regem a sua função. Esse é o grande desafio da educação brasileira. Dar segurança jurídica ao professor. Dar elementos de conhecimento para que o professor, ao agir em sala de aula, ele não esteja sujeito às influências, às ameaças, ou até mesmo às dúvidas, porque quem não conhece a lei não age com segurança. Então hoje nós falaremos sobre esses aspectos ligados àquilo que eu considero a ação, a atuação mais comum, corriqueira até, e importante, que é a disciplina de alunos. Ou seja, as atitudes de alunos que merecem uma correção, porque indevidas, porque violentas, porque agressivas ou porque fora de hora. Então nós vamos saber isso tudo hoje. Eu agradeço a você por estar aqui conosco hoje. Convide um professor que você conheça, um diretor da escola, o professor do seu filho. Essa ideia é interessante. Chama o professor do seu filho. Vai ficar gravada a live, viu, gente? Essa live vai ficar gravada aqui no meu Instagram. Então as pessoas vão poder depois vir aqui ouvir um pouquinho sobre isso. Tudo bem, pessoal? Você que é professor, eu já coloco para você. Você teve algum problema ao disciplinar aluno? Teve uma dúvida? Ou tem algo que incomoda muito você? Então manda a sua pergunta aqui. Você pode enviar a sua pergunta aqui mesmo e eu vou responder também algumas perguntas de vocês, tá bom? Sim, você que é professor, olha aqui, Andréia, seja bem-vinda, Andréia. Compartilhe com seus colegas professores. Eu sei que a divulgação dessa live não foi tão boa. Nós vamos melhorar, viu, pessoal? Nós vamos melhorar. Porque eram tantas afazeres que eu tinha, eu não sabia se eu poderia fazer. Então, ontem à noite eu fiquei tranquilo, né? E decidi fazer no final da tarde para o começo da noite. E nós vamos fazer outra amanhã, tá bom? Nós vamos fazer uma live, nós vamos fazer 4 lives. Hoje, sexta, sábado e domingo. Tudo sobre disciplina, gente. Então pegue seu caderninho aí, me deixa ter essa liberdade com você, pegue o seu caderninho. A live vai ficar gravada, gente, no meu Instagram, viu? Tá bom? É certeza, fica tranquilo sobre isso. Tudo que eu vou falar, gente, está baseado em 2 livros, tá bom? Claro, eu vou falar um pouco mais, coisas mais até profundas na live, incrível, né? Porque, só lembrando vocês, Manual do Professor, que é o meu livro mais importante, todas as leis explicadas, todas as leis que regem a função da escola e do professor explicadas aqui, Manual do Professor. E é claro, né, o best-seller internacional, Conflitos e Violência na Escola. Esse livro aqui, olha, esse aqui é o livro mais importante que eu já escrevi, tá? Em regra, eu digo o seguinte: para os professores em geral, eu recomendo esse livro, porque ele resolve o problema. Aqui agora, como agir, alunos violentos, como investigar alunos, a prevenção do abuso, como lidar com vítimas de abuso, bullying. É um livro é um SAMU para a educação, entendeu, gente?
aqueles problemas que você não sabe o que fazer. Eu digo o que fazer aqui, e com base legal. O Manual do Professor, pessoal, já é mais um livro para o gestor da educação, para o orientador pedagógico e para os professores muito interessados. Aqueles realmente caxias, sabe? Sabe aquele professor que gosta de respeitar as pessoas e ser respeitado? Então esse livro é o seu. Porque aqui você vai descobrir que normalmente você está certo, mas não sabia por quê. Aqui eu vou te dizer como e por quê. Muito legal isso. Quem quiser os livros, gente, está disponível lá no meu perfil do Instagram, tem o link, e lá você tem acesso a todos esses livros no formato e-book. Tudo bem? No formato e-book. Já estamos aí para começar, o pessoal está chegando. Não esqueçam de colocar aqui a sua cidade, hein, gente? Coloquem a cidade de onde você trabalha, onde você mora, para a gente conhecer um pouquinho a diversidade que está aqui. Então é isso. Então, para falar hoje, eu acho que já está a tempo, já temos aqui, para falar sobre indisciplina, pessoal, é preciso retornar um pouquinho, e aí vem a sopinha de letrinhas para vocês, tá, gente? Anotem aí essas leis que eu vou falar, são poucas, gente, mas é muito bom você ter o acesso às leis. Olha aí, Criciúma, vamos falar um pouquinho das cidades, ó. A Jude, querida Jude, de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, a Lucélia, de Criciúma, põe aí, gente, Andréia, de Criciúma, olha, o Júnior Praxedes, de Marcílio Souza, né? Gabriele, de Lages, olha, Santa Catarina, parece que Santa Catarina está dominando aí, hein? Jaraguá do Sul, Célio, seja bem-vindo. Tati, de Fortaleza, André de Mauá, olha que coisa linda, gente, eu falo esse nome das cidades, é emocionante. Rayane, de Bacabal, é Maranhão, né? Bacabal é Maranhão. Primavera do Leste, Picos, no Piauí, José. Jaqueline, de São Leopoldo, gente, olha só, olha que coisa linda. Sara, de Ipatinga, isso mesmo, Rayane, acertei, Bacabal, Maranhão. Luana, de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Sejam bem-vindos. Ferreira, de Uberlândia. Gente, olha que coisa linda. É isso aí, várias cidades. Você que está na sua cidade, pessoal, deixa eu dizer isso para vocês, confia em mim. Você que é professor, só com as leis você põe ordem na sua cidade inteira. Porque as leis, gente, não precisam de defesa. Se você conhece as leis, você ganha segurança. Professor, confia em mim. Você ganha segurança de saber que está certo. Você passa a agir de forma mais justa. Justa. Isso é importante também. E eficaz. E você passa a dar segurança para os seus alunos. E quer ver outro fruto de saber as leis, gente? Você começa a disseminar com alunos e famílias o conhecimento daquelas leis que a família também não conhece. Olha, o professor pode ser essa fonte onde jorra água de justiça. Um professor por cidade, viu? Não conte com dois, não. Um já é multidão. Então confie em mim, aprenda as leis, conheça as leis com calma. Por isso que eu proponho, gente, vocês conhecerem as leis, né? A partir do conhecimento das leis, dos treinamentos que eu proponho, você vai ganhar uma nova vida. Perceba. Então, a primeira finalidade da nossa proposição aqui é dar segurança jurídica e pedagógica ao professor. Tudo bem? Guarda esse tema. Segurança jurídica e pedagógica ao professor. Então, eu sei que tem muita gente aí que está pensando, puxa, mas a gente está em isolamento social, não sabemos, alguns não sabem nem quando voltam às aulas, acho que talvez a maioria. Pois eu quero que você já se prepare para esse retorno às aulas, tá? Essa live já é, no que se fala em muitos lugares, profética. Ela já está apontando para o retorno, e eu quero que você esteja preparado para esse retorno. E se há alguma coisa que o professor faz todos os dias, a quase todo momento, numa escola, é disciplinar os alunos. Então esse conceito é importante a gente ter. O que é indisciplina? Vamos trabalhar um pouquinho, uma noção básica para vocês.
Indisciplina é violação de uma norma. Ok, pessoal? Para eu considerar indisciplina um comportamento de uma criança ou de adolescente, aluno em escola, lembra, pessoal, só para a gente fechar, eu estou falando aqui com professores, tá? Eu não estou falando aqui com pais. Se eu estivesse falando com pais, com a família, a live seria bem diferente, tá? Bem diferente, por causa da Constituição e das leis, que estabelecem normas diferentes quando se trata de pais, mães, família e de escola, professores que cuidam, né? Tudo bem? Então agora eu vou falar para professores. Eu não vou falar para a família, tá? A gente depois pode fazer uma live sobre disciplina de filhos. Será um específico. Hoje eu vou ter foco em dar aos professores e gestores que estão aqui segurança jurídica ao disciplinar seus alunos. Tá claro isso, pessoal? Diz aí, me aponte aqui você. Está dizendo que entendeu. Isso é importante. Porque no meio da live, gente, a gente esquece e começa a pensar como pai. Não, eu vou falar para professores hoje. Tudo bem? Então é isso. Muito bem. O que é indisciplina, gente? Indisciplina é o comportamento, hein, gente? É um comportamento, uma atitude de um aluno que viola uma norma que deve ser respeitada na escola. Tudo bem? Então veja só, tem que ser uma atitude. Pensar não é atitude, gente. Né? Tem que ser um comportamento. Pode ser uma fala, sim. Os crimes contra a honra, a injúria, a difamação, a calúnia, pode ser falada, expressada verbalmente. Não precisa ser um comportamento físico, mas foi verbal. Então, é um comportamento, uma atitude do aluno que viola uma norma, gente. Ou seja, então tem que ter uma norma que preveja aquele comportamento, sim. E aí eu quero dizer para vocês que quando eu falo violação da norma, pode ser a norma do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Código Penal, entendeu, gente? Do Código Civil. Porque não precisa o regimento interno das escolas estabelecer todas as normas legais que devem ser respeitadas na escola, entendeu, gente? Tá claro isso? Quem está entendendo me dá um ok aí. Ou seja, se o aluno pratica um crime na escola, vamos pensar assim, eu sei que não é o caso da sua escola, mas existe isso. Às vezes o aluno vai e pratica uma lesão corporal contra o colega, um soco no rosto e fere o coleguinha. Lesão corporal. Então, é um crime, sendo adolescente. Esse adolescente agora praticou um ato infracional. Além de ato infracional, também foi indisciplina. Ele vai sofrer a medida disciplinar na escola e vai ser submetido à medida socioeducativa na justiça. Percebem isso, gente? Então, as normas legais devem ser respeitadas na escola. Entenderam por que o professor e o gestor têm que conhecer as leis? O que é lesão corporal? O crime de dano, gente. Coisa mais comum que há, infelizmente, são alunos que depredam, vandalizam, picham a escola, quebram materiais ou instrumentos, não é? Destroem coisas. Então, o crime de dano, de danificar, diminuir a utilidade ou destruir algo, isso é o crime de dano, gente. Esse crime é muito comum. E quando praticado contra o patrimônio público, ele ganha uma relevância maior. Percebem? Então, o crime de dano, além de ato infracional, se praticado por um aluno adolescente, crime de dano ou ato infracional análogo ao crime de dano praticado por um aluno adolescente, também é disciplina. Ou seja, quem pratica o dano, ou quem pratica esse tipo de atitude na escola, além do ato infracional, o dano, a agressão, a lesão corporal, a agressão física, também é ato de indisciplina. Ou seja, a escola também pode aplicar medida disciplinar. Olha aqui, o Ferreira está perguntando, precisa estar no regimento a previsão da lei? Não, não precisa. O regimento da sua escola pode sim prever. Aplica-se apenas de forma educativa. Aplica-se como norma, como violação da disciplina na escola,
qualquer ato que viole as leis vigentes no país, genericamente. Tudo bem, Ferreira? Então, o regimento ele vem refinar o tipo de comportamento, mas ele não esgota, percebe, pessoal? Agora, se você não conhece as leis vigentes, gente, não vai aplicar. Então, esse é um problema. Agora, vamos falar um pouco da... Então, esse conceito de indisciplina é importante. Agora, o que nós precisamos entender? Existe um choque de dois princípios quando falamos de indisciplina, gente. Na lei brasileira, há dois princípios que estão em choque quando falamos de indisciplina de aluno. Por quê? Eu vou explicar. Existe o princípio da proteção integral da criança, está lá no artigo 227. Anote aí. Artigo 227 da Constituição. Lá está o princípio da proteção integral e prioritária de crianças e adolescentes. Então existe o princípio da proteção integral, mas ao mesmo tempo existe o princípio da legalidade e proporcionalidade. Então vamos lá. O professor percebe que o aluno está olhando esquisito para ele. Você já viu isso, né? Você não percebeu no olhar do aluno que o aluno está assim com raiva de você? Ou que o aluno está indignado com você? Aí o que um professor normal faz? Por que você está me olhando? Entendeu, gente? Já enquadra a pessoa como se fosse indisciplina aquele olhar. Não é. Não é. O olhar não é indisciplina, gente. Mas irritou o professor aquele olhar do aluno. Entende o que eu estou dizendo? E aqui vem uma coisa séria. Nem tudo que irrita o professor é indisciplina. Isso eu podia fazer uma live. Eu vou fazer uma live sobre isso. Nem tudo que irrita o professor é indisciplina do aluno. Mas mesmo assim o professor pune o aluno porque ficou irritado com ele. Com aquele olhar, com aquele jeito de andar. Perceba. Ou com a crítica. Eu tenho no livro Manual do Professor decisões dos tribunais revelando a incompetência de professores de receber críticas dos alunos. Isso é muito interessante. Há uma pedagogia de dar uma mentalidade crítica para os alunos, mas desde que não seja com o professor. Pode ser com o governo, pode ser com o pai, pode ser crítico com o mundo. Quando o aluno é crítico com o professor, paulada na cabeça dele. Ele é punido. E aí eu tenho decisões dos tribunais dizendo exatamente isso, que os professores têm que estar preparados para receber críticas dos alunos. Então, nós temos que saber agora que existem dois princípios que são muito importantes a gente entender. Proteção integral. O que é esse princípio, gente? Significa que a criança ou adolescente é pessoa em desenvolvimento, não é um adulto pequeno. Anote aí. Seus alunos, professores, não são adultos pequenos. Você tem que ter em mente o princípio da fragilidade psicológica da criança, ou seja, é uma pessoa em desenvolvimento, que não tem maturidade e que ainda está desenvolvendo suas habilidades cognitivas e emocionais. É profundo, eu não vou explicar tudo isso não. Então, a primeira parte é essa. Princípio da fragilidade psicológica, que está relacionado com o fato de serem pessoas em desenvolvimento, as crianças e adolescentes, os alunos, não é? E nós temos o princípio da proteção integral de que a proteção deve ser prioritária e ampla. Então você veja que a lei tanto faz assim, que mesmo que a criança e o adolescente desejem fazer algo, a própria lei diz, artigo 3º, anote aí, artigo 3º, Código Civil. O artigo 3º do Código Civil diz: crianças e adolescentes menores de 16 anos são absolutamente incapazes. Olha o nome, absolutamente incapazes. Eles não têm capacidade de decidir sobre sua vida. Está no Código Civil de forma expressa. E comete a família a responsabilidade de protegê-los e gerir as suas vontades. Uma criança de 2 anos é bem diferente de uma criança de 11 anos, tá? Criança de 11 é bem diferente de uma de 2. Olha a autonomia de vontade do de 11 anos, já tem conhecimento, já tem capacidade de entendimento. O de 2 está muito precário ainda, não é? Muito ainda incipiente. Mas são crianças. Perceba, então,
essa necessidade da proteção integral, mesmo adolescentes, amigos. Os adolescentes, você está achando que porque ele faz cálculo matemático, porque ele sabe falar, um adolescente de 14 anos é pessoa em desenvolvimento. Isso é fundamental no princípio da proteção integral. Nós não podemos dar autonomia de vontade para essa adolescente de 14 anos, não. Porque sabemos que eles são altamente influenciáveis, corruptíveis, induzidos a fazer coisas para as quais eles não têm responsabilidade. Tudo bem, gente? Se de um lado tem o princípio da proteção integral, do outro tem o princípio da legalidade, da proporcionalidade. O que significa isso? Eu não posso, porque acho que aquele aluno está me olhando de uma forma esquisita, eu não posso lá como professor puni-lo pelo olhar. Eu preciso ter uma base, uma justificativa legal. Isso mesmo, professor. Você é um servidor público. Vamos falar com servidores de escolas públicas? Tudo bem, gente? Que são a maioria, ou uma grande maioria. Mas, de uma forma geral, o que eu vou falar do professor de escola pública se aplica ao professor de escola particular. Tudo bem, gente? Mas, nesse caso aqui, olha só, o servidor público, ele deve respeitar as leis. Quando você está em sala de aula, o tempo não é seu, não. Em que sentido? Vou explicar, calma. É seu para você aplicar as pedagogias que você achar, é seu para você usar as técnicas, as suas habilidades, é seu. Você é livre, professor, para agir pedagogicamente, para lidar com aqueles alunos, para orientá-los, discipliná-los, ensiná-los. Mas o tempo de escola, pessoal, é para ministrar conteúdo. Imagina um professor de matemática que resolva dizer assim, essa semana não vai ter matemática, eu vou recitar poesia. Pode? Então, os alunos não vão ter mais matemática. Por quê? Porque o professor não quer. Percebem? Não. Então, existe um regramento legal aí. Os alunos vão para a escola e uma das prioridades da escola é o ensino. Não é o único, é verdade. Você tem liberdade, sim, de trazer elementos sociais, mas alto lá. Não pode comprometer o ensino temático. E não pode violar a lei. Por que eu estou dizendo isso? Porque na área da disciplina, o professor não pode ele estabelecer agora as obrigações para os alunos, porque é da cabeça dele. Então veja só, vou dar um exemplo para vocês. Muito comum. Aqui eu vou mexer com vocês um pouquinho, tá? Tem professor que utiliza o palavrão com crianças, seus alunos, como se fosse assim uma quebrando tabus. Eu nem vou falar os palavrões que a gente vê alguns professores usarem. Então chama os professores de palavrão, ele aceita ser xingado, perceba o que ele está fazendo. Ele não conhece as leis que proíbem colocar as crianças em ambientes que sejam impróprios para o seu desenvolvimento. E o palavrão, gente, olha só, xingar alguém é crime de injúria, pessoal. Se você, professor, for ao diretor e xingá-lo, você pratica um dano moral e você pratica um crime de injúria. Xingar alguém é um crime, crime contra a honra. Imagine você sendo xingado. Você não se sente ofendido, diminuído, vilipendiado? Pois é, o xingamento, os palavrões, são, quando proferidos para alguém, é um crime que agride a honra das pessoas. E é um crime você ser xingado, professor. Percebem isso? Aqui tem um caso grave, hein? O professor de história de meu filho disse um dia que não ia dar aula, mas ia ensinar como matar um político no ensino médio. Olha, isso aqui é sério, hein? Então, olha só, incentivo à violência. Esses professores, que eu nem digo que são professores, né? Vocês sabem, toda profissão tem a ovelha negra. Juízes, tem juízes corruptos, tem procuradores corruptos, tem ministros corruptos, não é isso? Policiais corruptos e professores corruptos, gente. É ser humano. Então, assim como existem policiais que não são policiais, são bandidos, tem também gente dentro da educação que não é professor, é bandido. Ele usa a sua função, assim como os outros profissionais que eu citei, para fazer ilegalidades e graves. Então, incentivar a violência ou incentivar a sexualidade dos seus alunos sem a família saber,
ou uso de droga. Infelizmente, não chamo de professores, são delinquentes travestidos de professores. E a gente tem que estar atento com isso, pessoal. Eu repito, assim como existem professores, juízes corruptos, também professores. Corruptos no sentido de violarem a lei no exercício da sua função. Violarem a lei no exercício da sua função. Então nós temos que trazer ordem para a sala de aula. Primeiro objetivo, segurança para você, professor. Segurança para você, professor. É o que eu vou dizer aqui. Então, voltando à questão da disciplina. Eu não posso punir os meus alunos por normas que eu criei como professor e nem posso violar as leis porque eu acho que eu posso. Não pode, não. Os palavrões são impróprios para crianças e adolescentes. Os palavrões, se você, professor, se você xingar um aluno, isso é crime. Anote aí, por favor. Você não vai xingar, eu sei, mas é bom eu te dizer. Pode ser o crime de injúria, pode ser também o crime do artigo 232. Anota, gente, anota. Artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu não vou dar mais nenhuma lei para vocês, não. A sopinha de letrinhas dessa live termina aqui. Artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, quando nós pegamos isso e colocamos aí, vocês viram que eu falei 4, 5 artigos de lei. Então, se você anotou, eu não vou repetir, hein? Mas esses artigos de lei são sua defesa, professor. O 232, só para explicar para vocês, ele vai falar sobre a proteção da criança contra a humilhação e constrangimento de quem cuida dela. Isso se aplica ao professor, tá? Xingar um aluno em público pode configurar não só injúria, como o 232. Vai depender do caso. Vai depender do caso. Então, tudo isso para colocar para vocês a necessidade de que, ao disciplinar um aluno, nós temos que obedecer esses dois princípios. Proteção integral. A disciplina dos alunos é um direito deles. Os seus alunos, eles têm o direito de serem disciplinados por você quando agirem mal. Estão entendendo, gente? Estão entendendo? Mas, ao disciplinar, eu tenho que ter um mínimo de base legal. Percebem, gente? O aluno está meio calado aí, olha, para a coordenação, você está muito calado hoje, você está quieto demais. Não, tem que ter uma base legal, tem que ter uma norma que eu aplique aquele comportamento do aluno, tudo bem, gente? E agora vem o conteúdo da nossa live. Os 3 níveis de indisciplina de aluno. O primeiro nível de indisciplina, gente, tudo isso que eu vou falar está, repito, baseado ou inspirado no Estatuto da Criança e Adolescente, mas também em outras normas. O primeiro nível de indisciplina que nós temos que ter muito claro é o que nós chamamos de indisciplina leve. Indisciplina leve, gente, não é um ato em si. Geralmente, a indisciplina leve, em si, ela não é nada de errado. Vou dar um exemplo. Conversar com um colega na escola, conversar com colegas não é indisciplina. Percebe, gente? Até a gente deseja que isso ocorra, que os alunos conversem entre si. Agora, conversar com o colega durante a aula, prejudicando a aula do professor, aí é indisciplina. Percebe? Poxa, Guilherme, me ajuda, você está atrapalhando a minha aula, porque o Guilherme está conversando com o colega. Então, conversar durante a aula e prejudicando a aula do professor é uma indisciplina leve. Conversar não é ilícito, mas conversar durante a aula é ilícito. Então, indisciplina leve são comportamentos corriqueiros que acontecem no dia a dia da escola, gente. E a correção verbal, a advertência verbal é a medida mais aconselhável. Então, esse é um primeiro contexto. Muitas vezes, o professor se irrita muito com a indisciplina leve. Perceba, é a irritação do professor, e não estou dizendo que está errado, gente. A gente sabe que não é fácil em sala de aula controlar 30, 40 alunos. Eu sei que não é fácil, mas você tem que entender que esse comportamento é uma indisciplina leve. Te irritou muito, não é? Te irritou muito aquele comportamento. Mas o fato praticado pelo aluno, gente, foi indisciplina leve. Uma violação corriqueira. É esperado isso. Um aluno que fala alto.
né? Não é xingamento, não é agressivo. Falar alto com o professor, falar de forma agressiva, embora o conteúdo não seja palavrão, mas a forma de falar agressiva é uma disciplina leve também. Não foi agressivo, não houve violência, mas o aluno se expressou de uma maneira muito imprópria, em disciplina leve. Até porque a criança, o adolescente, seus alunos, estão em desenvolvimento. É natural que eles se comportem assim. Eu trago jurisprudência dos tribunais dizendo isso para os professores. E estão falando certo, professores. Crianças e adolescentes são pessoas em desenvolvimento. É natural que eles se comportem de forma imprópria. Por isso, disciplinar alunos é um direito do aluno. Os seus alunos esperam, pela lei e pela pedagogia, serem disciplinados. Eles anseiam serem disciplinados, mas tem que ser proporcional, tem que haver legalidade, tem que haver uma base. Em disciplina leve é aquela mais corriqueira. É conversar com o aluno, é o aluno que sai correndo de forma estabalhoada, esbarra no outro sem querer. Sabe, são comportamentos, entre aspas, até esperados dos alunos, mas tem que ser corrigido. E teve um fato concreto, percebeu, professor? Não pode ser da sua cabeça. Não pode ser o olhar do aluno, tá? Primeiro nível de disciplina, disciplina leve. Segundo nível de disciplina, agora vemos as indisciplinas médias, vamos dizer assim. Nesse nível de disciplina, primeiro grau dela é exatamente a repetição reiterada, intencional das indisciplinas leves. Olha só, quando o aluno conversa o tempo todo na sala de aula, é repreendido, conversa, é repreendido, conversa, aí já se configura a indisciplina média. Por quê? Essas repetições de indisciplina leve configuram já um comportamento indisciplinado de maior gravidade, o segundo nível, que eu chamo de disciplinas médias. Também pode ser em disciplinas médias, e aí é um critério de exclusão, comportamentos de adolescentes, dos alunos, que não sejam praticados com violência ou grave ameaça. Percebe? Vou dar um exemplo de uma disciplina que isso é um conceito aberto, gente, não é legal. Eu estou extraindo das leis esse conceito. Eu vou dar um exemplo. Pequenas pichações na escola. Pequenos danos. Tá? Não houve violência nem grave ameaça, mas houve um dano, uma pichação na parede. Veja, situações de quebrar a janela, por exemplo, não botou ninguém em risco. Perceba, se jogar uma pedra na janela com alunos dentro da sala de aula, colocando os alunos em risco, aí já começa a ser o terceiro nível de disciplina, porque já houve o risco à integridade de pessoas, intencional ou esperado ou desprezado. Então, as indisciplinas em que não há violência ou grave ameaça, mas que representam um comportamento mais grave em disciplinas médias. Percebeu? No caso de disciplinas leves, médias, eu já aconselho o registro, tá? Registro no livro da escola, o registro por meio de WhatsApp, no grupo dos professores. Tem que registrar em disciplinas médias, tá, gente? As leves não. As disciplinas leves do primeiro nível não precisa registrar. É coisa natural, né? É aquele comportamento da criança que ela espera ser disciplinada. Né? Então, esse não precisa registrar. O nível de disciplina leve, média, precisa registrar, gente. Precisa registrar. Porque lá na frente, esse aluno pratica uma disciplina grave, os registros de disciplina média vão ser muito importantes, até na justiça. Até na justiça, gente. Então, esse registro de indisciplinas médias, que são aquelas mais graves, não são corriqueiras, são atitudes, mas sem violência ou grave ameaça à pessoa. Eu exemplifiquei aqui com a ideia do dano, não é? Pequenos danos, ou a pichação na escola, por exemplo, não é?
Agora, e vem o terceiro nível, que agora a gente esclarece bem. O terceiro nível de indisciplina, gente, é aquele praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Houve ameaça? Nível 3. Indisciplina grave. Houve violência física? Indisciplina grave. Percebe, gente? Quando há violência ou grave ameaça, indisciplina grave. Então, conhecendo por quê, gente? É o critério de Estatuto da Criança e Adolescente que ele estabelece, inclusive, para internação provisória, ok? Dos adolescentes autores de ato infracional praticado com violência ou grave ameaça. Então, se houve violência ou grave ameaça ao professor, a colega, a servidor, então se aplica aqui o critério nível 3 de gravidade. Tudo bem, gente? Então o professor precisa ter esses níveis, porque às vezes o que acontece? Ele se irrita tanto com o nível 1 de disciplina que ele aplica uma pena severa para uma disciplina leve. Percebe, gente? Ele foi desproporcional. Por quê? Porque o professor, muitas vezes, por razões, repito, o estresse na escola eu sei, mas o professor tem que segurar a onda. E ele tem que aplicar as medidas disciplinares conforme esses critérios que são objetivos, mas permitem alguma interpretação. Percebem, gente? E existe um tipo de indisciplina, gente, que é, normalmente, na disciplina 3, você está diante de um ato infracional. Gente, um crime, tá? Ou é lesão corporal, ou tentativa de homicídio, ou tráfico de drogas. Aqui eu coloco tráfico de drogas, tá, gente? Tráfico de drogas é indisciplina grave. Ah, mas não teve violência nem grave ameaça. Mas por causa da lei que estabelece como crime hediondo e a gravidade do tráfico, ele é colocado aqui. Tudo bem, gente? Alguns tipos de dano, perceba. Existem meninos que põem bomba na escola e destrói banheiro. Crime de dano? Alto lá. Pode se enquadrar também no crime ligado à exposição de perigo das pessoas, tudo bem? Eu não vou entrar na tecnicidade, mas dependendo do tipo de dano e se houve risco à saúde ou à integridade física de alunos ou professores, aplica-se como, embora crime de dano, ele vai ser enquadrado como disciplina grave. Eu sei que isso é complexo o que eu estou falando, mas muito bem, se o professor tem um referencial das leis em disciplina leve, média e em disciplina grave, agora ele pode agir de forma justa. Até porque, gente, é fundamental, guardem isso, é fundamental que o professor, ao aplicar medidas disciplinares, explique muito bem para os alunos por que da medida disciplinar. Gente, olha, eu lidei muitos anos com adolescentes homicidas, estupradores, adolescentes no fim da linha, tá bom? E uma das coisas que mais revoltavam eles era terem sofrido punições, inclusive na família, mas certamente nas escolas também ocorrem, punições injustas, ou que eles não entenderam o porquê. Então, professores, conhecendo esses 3 níveis de indisciplina, agora você vai agir de forma justa, porque você vai ter um fato que o aluno praticou, você vai ter a proporcionalidade, porque ou é leve, ou é médio, ou é grave, você vai ter a legalidade ao seu lado, porque você tem os elementos legais para enquadrar em leve, em média ou grave, e agora você vai ser justo, porque o aluno não vai ser punido com pena de morte, vamos dizer assim, porque falou durante a aula. Nem vai ser libertado sem um dia de punição porque praticou um fato grave. Porque quem desconhece a lei, gente, o que acontece nas escolas? Olha, eu vou dar um exemplo bem prático para vocês. Muitos professores apreendem alunos com arma de fogo. E sabe o que eles fazem? Nada. Devolve a arma para o pai. Sabiam disso? Tem casos e casos. Olha o que está acontecendo. Portar arma de fogo na escola. Crime grave. É crime grave. É um ato infracional análogo ao porte. Porque, gente, o aluno armado, o próximo ato dele é matar alguém. Você vai esperar matar? Não vai, né? Então, ou você age com rigor naqueles atos infracionais e indisciplinas. Lembra que eu disse? O aluno armado em sala de aula,
Ele não só comete o crime da lei das armas, como também uma indisciplina, porque é proibido estar armado, especialmente na escola. Então veja a gravidade desse ato. O que os professores fazem? É um crime, é um ato infracional, é uma indisciplina grave. O que o professor faz? Eu estou dizendo casos reais, tá? Não você, eu estou dizendo casos reais que eu já lidei. O professor descobre, então pega o aluno, pega a arma do aluno, o aluno diz que a arma é do pai, ele devolve para o pai. Por quê? Não quer problema. O que isso gera? Impunidade. Agora o menino percebe que não é tão grave assim andar armado. Percebe o que eu estou dizendo? O que o professor devia fazer? Aprender a arma e chamar a polícia na escola. Eu sei que você vai ficar chateado com isso. Polícia na escola. Sim, senhor. Professores, se vocês não agirem assim, se preparem para o homicídio. Se preparem para mais violência. Porque quando os alunos perceberem que se levar uma faca, vocês devem agir assim. A faca já é um pouquinho diferente, porque o regime legal da faca é diferente da arma de fogo. Mas vamos manter aqui na arma de fogo, para vocês entenderem. Arma de fogo significa parou a escola. Parou a escola. Quando você pegar esse menino que estava com arma de fogo, chamar a polícia na escola, aprender o adolescente e a arma, quem leva é a polícia para lá. O que vai acontecer, gente? Toda escola, toda cidade vai saber. E é frio andar armado. Percebem isso? Você não está pegando ninguém para sacrificar e dizer, olha aqui o que acontece. Não, é porque a lei diz que é assim. Se você conhecer a lei, você vai agir assim. E o que isso vai significar? Pergunta se um adolescente vai de novo armado para sua escola. Nunca mais. Porque ele sabe que é grave, a polícia vai lá, pegou. E aí é uma indisciplina que você pode até agir de forma rigorosa com esse aluno. Tem que saber o contexto, hein, gente? Não é o fato em si que vai gerar. Não, por isso que você tem que ter, eu não vou falar aqui agora, na hora de aplicar a medida disciplinar, você tem que considerar outros elementos, mas que eu não vou falar hoje para você. Nós vamos ficar para a próxima live, que é a aplicação da medida disciplinar. Quais os critérios? Como utilizar? E aí eu vou utilizar, vocês vão ficar muito, muito curiosos, um artigo do Código Penal. Isso mesmo, calma, é porque esse artigo é muito bom e ele leva em consideração os diversos elementos sociais, os antecedentes de comportamento do aluno que praticou a indisciplina, o comportamento de eventuais vítimas da agressão, como foi, o contexto da indisciplina. E aí nós vamos falar depois sobre como... Agora, hoje foi só os 3 níveis de indisciplina. E nós vamos falar numa outra live, esteja atento, sobre como aplicar a medida disciplinar. E agora nós vamos levar vocês a um lugar de segurança. Então esse foi o objetivo hoje, trazer a você essa consciência dos 3 níveis de indisciplina, a base legal e como... só aplicar medidas disciplinares, repito, medidas disciplinares é direito dos alunos recebê-las. Eles têm direito a serem disciplinados. Percebem? Por quê? Porque precisam de referencial. Muito bem? Eu acredito que vocês fizeram muitas perguntas aqui, eu perdi tantas, né? Alguém tem um... Sim, olha aqui. A paternidade, né? Desculpa, eu não consigo ler a idade, hein, gente? Vocês vão começar... Eu estou quase na terceira idade, hein? Isso é sério. Terceira idade é sério, hein? Então, pessoal, a família é muito importante observar como é a família desse aluno. Eu vou fazer uma outra palestra sobre esse tema, que eu vou falar agora para vocês uma coisa, olha só. Indisciplinas muito graves, comportamentos fora da curva, entende isso? Comportamentos de alunos, comportamentos indisciplinados, que são assim fora da curva, anote aí. Ou esse aluno foi vítima de abuso, ou está sendo vítima de abuso. Pergunta aqui, desculpa, paternidade, né? Está dizendo esse contexto da família. Muita indisciplina na escola, gente, é fruto de problemas na família. E aí eu quero dizer para vocês uma coisa,
Muito comportamento de filho que alterou, que ficou agressivo, começa a chorar sem motivo. É fruto de abuso na escola também. Tem as duas vias, tá? Bullying especialmente. Mas também perseguições. Muita perseguição injusta na escola que gera o quê? O filho, a mãe percebe, o filho mudou. Por quê? Abusos, violações de direitos na escola. Não é só do professor, não. Às vezes são colegas. Bullying, por exemplo. E aí vem a omissão, né? Então, uma vez que você sabe a disciplina, nível 1, 2 e 3, leve, média e grave, agora vem que medida disciplinar aplicar e por que aplicar. Então vem agora a fundamentação da orientação. Agora percebam, gente, que em disciplina é uma coisa muito rápida, você tem que agir rápido. Vocês percebem porque o professor tem que ser treinado. Então eu já quero te dizer, viu? Eu vou fazer um treinamento para os professores. Para ele ter um comportamento a agir naquele momento. Não vai dar tempo de pensar, não. Você já tem que estar treinado a agir naquelas situações. Eu posso dar aqui 10 casos de indisciplina, que é 90% dos casos que ocorrem nas escolas são esses. Está enquadrado nesses 10 casos. Então você tem que treinar a ação. Xingamento de aluno durante a aula, xingamento na escola, aluno que te ameaça. Você não pode agir com emoção, professor. O que eu estou querendo aqui de vocês? Que vocês sejam racionais. Vocês vão à frente, não seus sentimentos, professores. Eu quero que você vá à frente dos seus sentimentos. Por quê? Porque depois que passa tudo, vai ficar a imagem, as gravações de áudio que vão fazer e o seu comportamento. Quando as emoções vão à frente, as emoções são animais selvagens. Falam o que não devem, fazem o que não podem. Então eu quero que você agora seja racional. E você precisa estar treinado para agir assim. Conhecer as leis, primeiro passo. E o segundo, treinar sua aplicação cotidiana nas escolas. Esse é o desafio, gente. Eu não tenho dúvida. Eu quero melhorar a sua vida, mas quero que você tenha consciência. É preciso que você, professor, seja o primeiro agente da sua segurança. Quero dizer a vocês que cada um que está aqui pode ser um instrumento de transformação da sua cidade. Eu vou propor a vocês, professores, gestores de educação. Agora eu quero falar diretores de escola, secretários de educação que estão aqui, dirigentes superiores das secretarias municipais, da cidade onde você mora. Manual do Professor. Leia esse livro, coma esse livro. Aqui é só leis que defendem você, que te dão instrumentos de intervenção com alunos e de orientação para as famílias, ok? Isso aqui muda a história de escolas. Eu não estou falando da boca para fora, não. Muda a história de professores e escolas. Mas esse livro aqui, gente, é mais para o gestor, diretor de escola, orientador pedagógico, os gestores superiores da educação da cidade e os professores caxias, que sempre tem um professor que ele quer ir além. Então, Manual do Professor. E esse livrinho, que é o Conflitos e Violência, gente, ele é o livro para o professor em geral, para todos. Pais e mães, é um livro que também é para as famílias, mas é um livro que orienta como agir nas situações de crise, o que fazer. Por isso que ele é fininho, gente. É um livro pequeno, porque eu digo como agir, dando a base legal sempre, né, pessoal? Então, você pode mudar a história da sua cidade, da educação da sua cidade, das escolas da sua cidade. Porque quando você começar a proclamar as leis, primeiro, para a sua segurança jurídica e pedagógica, hein? Os alunos vão perceber. E segundo, as famílias vão ser alcançadas. E mais importante, o sistema de educação, ele vai começar a falar mais das leis. Pessoal, esse é o caminho. Dar segurança aos professores, restaurar a ordem, a segurança nas escolas e proteger os alunos. É isso que eu desejo para vocês. Vamos ver aqui, responder uma pergunta? Vamos? O palavrão, gente. O palavrão aqui está falando sobre palavrão, Menezes, né? O palavrão, gente, vê, não é moralismo, não eu sou... acho que não deve. Eu não acho nada. Primeiro, artigo 78. Vamos dar uma sopinha de letrinhas para vocês. O artigo 78 do Estatuto da Criança e Adolescente, ele estabelece, proíbe
apresentar imagens pornográficas ou obscenas. Aliás, não são imagens, não, mensagens pornográficas ou obscenas. Artigo 78, Estatuto da Criança e do Adolescente, tudo bem? Também no Estatuto da Criança e do Adolescente, você tem o artigo 241-E, que estabelece o que é pornográfico. Então, o conceito de pornográfico está muito ligado aos palavrões. Veja, o artigo 78, parágrafo único do Estatuto da Criança, gente, anote aí, é importante você ler. Ele proíbe, ele estabelece a obrigatoriedade de colocar plástico opaco nas revistas que contenham mensagens, não é só imagem não, mensagens, significa textos, mensagens pornográficas ou obscenas. O que significa isso? Que não pode apresentar para criança, por isso tem que colocar o plástico opaco, gente. Mas isso está relacionado diretamente o quê? Artigo 218-A, pessoal. Artigo 218-A do Código Penal agora. Artigo 218-A do Código Penal. Que está ligado ao 234. Vai lá ler. É muita coisa agora, né? Não vou pedir para você ler isso tudo, não. Mas anote aí. Porque aí eu estou falando o quê? Daquilo que é pornográfico, libidinoso, sexual. Está proibido. Fala um palavrão. Desculpa agora, assim, né? Se você falar um palavrão, não quero que você fale, não. Pense um palavrão, mas não fala, não. Não fala, não. Pense um palavrão. Ele basicamente sempre é pornográfico, gente. Sempre pornográfico. Ou relativo a ato sexual, ou a prática sexual, a comportamento. E que a criança, quando é exposta ao palavrão, ela naturalmente vai ser normalizado para ela aquilo, porque a palavra ela tem poder, a imaginação da criança, ela falando, repetindo. Músicas pornográficas, a mesma coisa. Então nós somos um país que erotiza as crianças muito bem, obrigado. E queremos combater o abuso, perceba. Perceba, a mesma emissora que diz assim, previne as crianças do abuso, é a primeira a colocar pornografia generalizada nas imagens, nas músicas. Não é verdadeiro, né, gente? Não é verdadeiro. Porque a lei fala de mensagens pornográficas, a lei quer proteger a criança da erotização precoce. Ninguém mais do que os pedófilos desejam isso ser feito como está sendo feito no Brasil. Por quê? As crianças são normalizadas, naturalizado para elas a prática sexual, os atos sexuais. Que coisa linda um homem nu e as crianças olhando e dizendo não tem nada demais um homem nu. Os pedófilos, eles estão muito felizes com o Brasil. Muito felizes. Porque nós cumprimos o nosso dever de erotizar as crianças na visão deles. Eu acho que não, né, gente? Eu acho que a gente deve começar a restaurar o respeito às crianças. A minoria mais indefesa no Brasil hoje é a criança. Porque todo mundo usa ela para todos os propósitos. Os movimentos minoritários radicais, movimentos, não as pessoas. Os movimentos minoritários usam as crianças. Violam seus direitos, obviamente. Eu vou responder aqui uma última pergunta. Gente, olha, aqui eu quero dizer para vocês que a intenção da live, gente, é a liberdade. E, portanto, não há aqui nenhum tipo de repreensão ao comportamento das pessoas, adultos. Agora, uma criança de 4, 5 anos ter autonomia de vontade sexual é uma violação dos seus direitos mais fundamentais, que é o direito a uma infância protegida. E quem fala isso não é poeta, não. Quem fala isso é a Constituição e as leis. Tudo bem, gente? Leis e Constituição. Criança de 7 anos que 2 ou 3 vezes por semana apelida outra. E isso vai sendo levado somente como algo leve, mas constrange fortemente a que é apelidada. Opa! Isso aí. É bullying, né, gente? Vale uma palestra em breve falando com vocês sobre bullying, no livro Conflitos e Violência na Escola. Todos os meus livros, gente, então repito, os meus livros estão lá no meu perfil do Instagram. Entra lá no link, tem lá. Todos os meus livros têm videoaulas de treinamento. Então você nunca vai adquirir o e-book para ler. Não vou deixar. Você vai adquirir o e-book e mais 5 ou 6 ou 7 videoaulas de treinamento, onde eu vou trabalhar pedagogicamente as leis, até você entrar com elas, as leis estarem na sua mente. Não apenas do ponto de vista de memorização, mas sobretudo de conteúdo. Então, videoaulas com e-books, gente. É um treinamento, é uma espécie de curso intensivo, se vocês quiserem. E aqui nós estamos diante exatamente o apelido, quando humilha,
Ele é uma manifestação do bullying se ele é sistemático, repetido. E se a criança se sente humilhada, que é apelidada, tá, gente? Tem que estar atento, tem várias nuances aqui. É preciso olhar também para o agressor do bullying, gente. Atenção, muitos agressores no bullying são vítimas de abuso. Ninguém quer ver isso, mas é. O bullying, o agressor pode estar praticando o bullying porque sofre abusos, hein? Investigue também o agressor. Só vou te dar essa dica, professor. A Cláudia aqui, obrigado, Cláudia. Está dizendo que esse livro é excelente. Acho que está falando do manual, né? Manual do professor. Não é muito grande, é um livro médio. Aqui, ó. É um livro, o manual do professor, gente, vocês podem... Aí, ó, manual. O manual, gente, é um livro para você levar para o seu sistema de educação. Ele é o... Eu brinco aqui, né? Agora brincando com vocês, tá, gente? O manual do professor é uma espécie, é um curso de defesa pessoal para os professores. Tipo um Krav Maga com Jiu-Jitsu, Muay Thai. Porque o manual do professor, gente, ele vai dar para você, professor, firmeza. Sabe quando o promotor de justiça for na sua escola? Você vai olhar para ele assim, ó. Sim, senhor. Quando ele falar uma lei, você sabe a lei. Vocês não podem ser escravos do judiciário, escola. Vocês têm que se libertar de advogados, promotores, delegados, porque vocês devem conhecer as leis como todo cidadão do Brasil. Qual é a nossa situação hoje da escola? A gente não conhece as leis, fica na mão aí de juiz, promotor, advogado, delegado. Ok, cremos que são autoridades que estão fazendo seu papel. Você também deve fazer o seu. Conheça as leis. Porque as leis vão dar segurança jurídica e pedagógica a você. Gente, esse meu grito tem 20 anos. Agora, eu não sei o que ocorre com os gestores da educação, que não percebem isso. Aí mata, aí tem um evento em Suzano, tem um evento lá no Rio de Janeiro, morre, aí todo mundo, oh meu Deus. Gente, qual o problema de dar um treinamento? Eu dei um treinamento há 20 anos atrás, eu parei porque é muito difícil. Eu dei um treinamento, eram 20 horas de curso. Sabe qual que era a minha última aula com os professores, gente? Diretores de escolas aqui em Brasília. A minha última aula era sobre defesa pessoal. Gente, eu ensinava o professor o que é uma arma, como lidar com alguém que está com a arma contra você. Um revólver, uma pistola é diferente de um revólver. Você sabe, eu vou dizer para vocês o que aconteceu. Saiu no jornal aqui, Correio Brasiliense. A imprensa, ela só fala mal. Então saiu lá, procurador ensina professores a atirar. A manchete denegrindo um curso de defesa, gente. E eu fiquei calado, porque... Mas o que aconteceu, olha só. Uma das minhas alunas, uma senhora de 65 anos, eu já estou quase lá, hein? Uma professora de 65 anos, diretora. Ela ficou até mais tarde. Ela foi minha aluna, aprendeu o que é o revólver, aprendeu como lidar. O que aconteceu? Final de um dia, todo mundo saiu, entrou um bandido armado, revólver engatilhado, a gente não sabe o que ele ia fazer, e abordou ela dentro da escola sozinha. Uma senhora obesa, desculpe dizer isso, a senhora sem muita mobilidade, 65 anos, mas ela sabia o que fazer. Sabe o que ela fez? Tem um revólver, não tem, gente? Estava engatilhado, não estava? Ela sabia o que fazer, pois ela agarrou a arma e impedindo que ela fosse disparada. Ela segurou só a arma e não saiu da arma. Ela sofreu socos, mas ela gritou e o bandido saiu correndo, fugiu. Ela salvou a vida dela, porque tinha conhecimento de defesa pessoal. É claro, eu estou dizendo isso porque, amigos, Suzano, a entrada da escola, as pessoas treinadas, elas vão diminuir os riscos, talvez evitar o pior, porque foram treinadas. É treinar todo mundo? Não, não é todo mundo. É um grupo na secretaria e cada escola.
Pessoal, muito obrigado pelo tempo, já está se esgotando. Eu não tenho como agradecer a presença de vocês. Estejam me acompanhando. Amanhã teremos uma nova live, acompanhe aí. Chame os seus colegas professores. Nós vamos restaurar a ordem, a segurança nas escolas brasileiras. Eu creio nisso. Comece fazendo isso na sua escola e na sua cidade. Um forte abraço e até amanhã, nesse mesmo horário, às 9 horas.